Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou professor de Química aqui de vocês. Hoje eu vou falar com vocês sobre a Agenda 4, que aborda o tema os átomos. Nela a gente vai conseguir abordar um pouco sobre a evolução histórica do que os cientistas imaginavam que era o átomo, de como as coisas eram constituídas. Então, passando para o primeiro slide, a gente vai começar a observar o quê? Vamos fazer alguns questionamentos. Você já parou para pensar do que são feitos os materiais? Ou, em todos os momentos, você ouviu e leu a respeito de átomos? Você sabe o que é átomo? Ou, você sabe a origem da palavra átomo? Você sabia que a palavra átomo vem do grego e significa indivisível? E a última pergunta, você sabia que o átomo é a menor partícula imaginada pelos teóricos há muito tempo? Beleza, vamos lá para conseguir responder algumas dessas perguntas. Os dois primeiros filósofos, pensadores que a gente vai estudar aqui hoje e que você pode acompanhar na sua agenda, no caso é Leucipo e Demócrito. Esses dois pensadores gregos são do século V a.C. Eles foram os primeiros a trazer a ideia da palavra átomo, que em grego significa o que não é divisível. A partezinha A é negação e a parte tomo é divisão. Vamos pensar o seguinte, o século V a.C., os gregos não tinham nenhum equipamento que pudesse esclarecer essas dúvidas do que as coisas são feitas. A mesa, se eu fosse dividindo uma mesa, do que ela era feita. Então, todos os estudos de Leucipo e Demócrito são fruto de imaginação e de contemplação, de observação. E eles chegaram à conclusão de que, caso eu pudesse pegar uma mesa e dividir em várias partes, vai chegar um momento em que a menor parte que vai caracterizar essa mesa foi chamada de átomo e ela não pode ser dividida. Nesse momento eles não sabiam se era uma partícula que tinha massa ou não, se era esférica ou não, ou que tamanho tinha essa menor parte. O segundo pesquisador ou pensador que a gente vai ver é John Dalton. O que eu quero que vocês observem é o seguinte: de Leucipo a Demócrito até Dalton, a gente tem uma distância, um gap, uma variação temporal muito grande. Leucipo e Demócrito, aproximadamente 500 antes de Cristo. Dalton, 1800 depois de Cristo. Então a gente tem a ideia da existência de um átomo sem ser explicada por muito tempo. E Dalton teve um equipamento que hoje para a gente é muito simples, mas que para a época foi de fundamental importância, que é a balança. Através da balança ele consegue comprovar a manutenção ou não da massa durante uma reação. Então eu dou sempre um exemplo. Se eu fosse queimar um papel dentro de uma caixa de acrílico, e essa caixa de acrílico estivesse totalmente fechada e em cima de uma balança. Se por algum dispositivo eu conseguisse tacar fogo naquele papel, sem abrir a caixa, o papel iria virar cinzas. E a gente observa a formação de uma fumacinha. O que o Dalton observou na balança foi a manutenção da massa. A massa não variou. Por quê? Nenhum gás da região externa entrou nessa caixa de acrílico. E nenhum gás que foi formado na caixa de acrílico saiu. Ou seja, todas as partículas que estavam ali, elas só sofreram mudanças. Só ocorreu uma reorganização das partículas. Mas elas não mudaram em quantidade nem em características. Com isso, ele conseguiu relacionar o átomo
a uma esfera muito pequena, uma bolinha, que quando eu tenho o papel, antes da queima, essas bolinhas estão organizadas de uma determinada forma. Quando ele consegue promover a combustão desse papel, as bolinhas se reorganizam, formando cinzas e um gás. Elas só se reordenaram, mas a massa e a quantidade dessas bolinhas são as mesmas. Com isso, ele dizia que o átomo era esférico, muito pequeno, maciço, indivisível e indestrutível. E hoje a gente compara esse modelo a uma bola de bilhar. Imagina uma bola de bilhar muito pequenininha, que não pode ser quebrada. Era assim o modelo atômico de Dalton. O que a gente vai retratar já é o Joseph John Thomson. Vejam que a distância entre Dalton e Thomson não é tão grande. Dalton, 1803, Thomson, 1897, final do século XIX. Nesse caso, o Thomson traz a importância da existência de uma partícula que hoje para a gente é muito simples, que é o elétron. Através de alguns experimentos em parceria com que era outro pesquisador, ele conseguiu comprovar a existência do elétron, a existência de carga elétrica negativa. E assim, com o modelo atômico de Thomson, a gente consegue começar a explicar os fenômenos elétricos. Por que uma pessoa toma choque? Por que quando você desce num escorregador de plástico, algumas pessoas o pelo fica levantadinho e você também toma um choque? Então, com o experimento intitulado Ampolas de Crookes ou Tubos de Raios Catódicos, ele prova que esse átomo não é apenas uma massa esférica e maciça. Ele diz que esses elétrons estão na superfície do átomo. Ele ainda mantém a ideia de uma esfera maciça, mas que contém partículas negativas na superfície. Esse modelo, a gente sempre busca um apelido para cada modelo atômico. Esse modelo foi apelidado de pudim de passas. Eu prefiro chamar de panetone. É uma massa que na superfície, como o panetone tem as passas, essas passas seriam comparadas ao elétron. O próximo modelo e o mais atual, que vai sofrer uma pequena colaboração de um outro pesquisador, é o modelo de Rutherford. O Rutherford consegue refutar a ideia do átomo maciço e esférico. Ele diz que o átomo não é uma esfera maciça. Ele diz que o átomo tem um núcleo muito pequenininho e que ao redor desse núcleo muito pequenininho nós temos os elétrons girando. Então, um átomo é um conjunto de um núcleo maciço muito pequeno e de uma região onde os elétrons caminham, que ele disse que é um enorme vazio. Ele comprovou esse modelo fazendo o bombardeamento de uma folha de ouro. Quando ele jogava algumas partículas muito pequenas de material radioativo, partículas alfa, em uma folha de ouro, ele percebia que essas partículas passavam. Elas não eram totalmente bloqueadas. Com isso ele falou, opa, então não temos uma região maciça, eu tenho uma região com espaços, com buracos. E aí a gente compara o modelo de Rutherford ao sistema solar. Imagina que o Sol é o núcleo e os planetas que giram ao redor do Sol são os elétrons. Mas isso, vamos lembrar que em uma escala muito menor. Quem complementou o modelo de Rutherford foi Niels Bohr, já nos anos iniciais do século XX, em 1913. O Bohr, observando fogos de artifício e
alguns materiais que sofrem efeito de luminescência, que ao final da aula a gente vai mostrar um experimento para vocês, ele começou a observar que existe algo nesses elétrons que, quando eles ganham energia ou perdem energia, eles mudam o seu estado. O que a gente diz é o seguinte: cada vez que eu forneço energia para um elétron, ele pula de camada. É o Bohr que traz a ideia de camada ou níveis de energia. E o melhor exemplo para dar para vocês é o caso do interruptor, da tomada que vocês têm em casa. Alguns plásticos da tomada que vocês têm em casa, durante o dia, recebem energia solar. Ao final do dia, quando você vai dormir, você apaga a luz. Mesmo com a luz apagada, você consegue observar o interruptor. Ele fica com uma cor esverdeada, ele fica luminescente. Essa luminescência ocorreu pelo seguinte motivo: o elétron ganhou energia durante o dia, quando a luz é apagada, ele quer voltar para uma região de maior estabilidade, a região inicial dele. Para ele retornar para essa região de maior estabilidade, ele precisa liberar toda a energia que ele ganhou durante o dia. E ao liberar toda a energia que ele ganhou durante o dia, ele libera luz. E é aí que o Bohr consegue comprovar a existência de níveis de energia. Ótimo, pessoal. Agora a gente vai mostrar para vocês a explicação do experimento, do primeiro experimento, que foi o da caneta. Desse experimento que não é mágica, tá? O que aconteceu? Quando a gente tem a caneta antes de colocar na parede, nós vamos dizer que temos a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Eu não consigo dizer quantas nem como está à disposição, mas eu representei de uma forma simples aqui no slide para vocês que eu tenho 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Quando a gente atrita a caneta na parede, essas cargas vão sofrer diferenças em quantidades. Como assim? Muito provavelmente as cargas da caneta, as cargas negativas, vão ficar aderidas à parede. Com isso, a caneta perde essas esferas negativas que eu coloquei aí para vocês, que ficam na parede. E a caneta fica carregada positivamente. Todo mundo sabe, e é comum a gente falar da seguinte forma: algo que é positivo vai atrair algo que é negativo. E é esse princípio, de forma simplificada, que ocorre. Na parede, que nessa primeira possibilidade que eu imagino ficou carregada negativamente, vai atrair justamente a caneta que ficou carregada positivamente. Ali eu tenho uma atração e por conta de um processo de eletrização por atrito. Então, retomando aqui comigo, dessa forma a gente consegue explicar a existência de cargas elétricas e que essas cargas elétricas, dependendo do processo, sofrem atração por uma espécie que tem uma concentração de cargas diferentes. E assim, a gente comprova o experimento e o modelo atômico de Thomson, que diz da existência de elétrons, que não era possível de ser observado ou explicado justamente com o modelo anterior, o modelo de Dalton. Bom, pessoal, nós vamos realizar um experimento agora que é para justamente verificar o efeito de luminescência. E depois eu vou contrapor a vocês a diferença entre fluorescência e fosforescência. Para esse experimento a gente vai usar um Becker, que é essa vidraria que nos auxilia a fazer transferências de volumes em química, física e biologia. Um volume de água nada rigoroso que a gente vai usar, que é mais para facilitar a visualização
Então eu uso aproximadamente a 350 ml. Nós vamos utilizar uma caneta marca-texto, uma tesoura para abrir essa caneta marca-texto e uma lâmpada de luz negra, que tem uma frequência específica que consegue facilitar ou propiciar o fenômeno desejado. Esse experimento é para justamente comprovar algumas observações feitas por Bohr, que complementou o modelo atômico de Rutherford. Então vamos lá. Para isso, eu primeiro vou abrir essa caneta marca-texto. Nós vamos retirar essa almofadinha que fica dentro da caneta marca-texto. É ela que contém o pigmento que vai propiciar um efeito de luminescência. A tesoura é mais para nos auxiliar a abrir essa almofadinha e assim eu consigo transferir todo o pigmento com maior facilidade. Eu vou colocar a almofadinha aqui na água. Veja que todo o pigmento da caneta vai ser transferido para a água. E a água vai começar a ficar com essa cor esverdeada, meio amarelada. Então, para o nosso experimento, eu só preciso disso. Fechou? Bom, agora a gente apagou a luz para o efeito ficar mais visível. Eu vou ligar a luz negra e eu gostaria que vocês observassem qual o efeito que vai causar nesse becker com água que a gente colocou a almofadinha de caneta. Bom, no momento que a gente liga a luz negra, o efeito já é bem visível. A água apresenta um efeito luminescente. Você vê que essa água emite uma luz, é um efeito bem bonito. Inclusive a caneta que a gente cortou também apresenta um pigmento original, que dá o efeito de luminescência. Tem uma substância química que está nessa caneta, nesse pigmento, que quando em contato com a frequência da luz negra, consegue emitir essa luz esverdeada, que nesse caso a gente chama de um efeito fluorescente e não um efeito fosforescente. Outros materiais do nosso cotidiano possuem essa capacidade de emitir luz. E essa capacidade de emitir luz tem uma importância até para a segurança nacional. Por quê? Porque assim, o uso de pigmentos fluorescentes inibem a falsificação de papel moeda, dinheiro ou documentos. Eu vou colocar ao lado dessa caneta a minha habilitação e vocês vão conseguir perceber que na habilitação a gente tem algumas marcações que a olho nu não são visíveis sem o uso da luz negra. E aqui a gente pode ver, por exemplo, a marca d'água e uma numeração em cor esverdeada, assim como a gente viu no efeito da caneta marca-texto. Vocês observem até as letras CNH que compõem o papel e evita a falsificação desse documento. Um outro exemplo do nosso cotidiano é dinheiro. Hoje eu trouxe duas notas para vocês, uma nota de 5 e uma nota de R$2. Assim que a gente coloca perto a luz negra, nós conseguimos perceber um número em cor esverdeada, nesse caso o número 2, e o número 5 em cor esverdeada também. Caso a pessoa produza papel falsificado, ele não vai ter o papel específico com essa marcação, nem esse pigmento. E vocês podem perceber também que no meio da nota tem pequenos risquinhos que também tem um efeito fluorescente. Bom, pessoal, agora que a gente viu esse experimento, que é bem bonito, eu preciso explicar para vocês um pouquinho do fenômeno que aconteceu.
Olhando agora para o slide, a gente vai conseguir abordar a diferença entre fluorescência e fosforescência. No caso, o fenômeno que a gente observou é um fenômeno de fluorescência. Por quê? Aquela luz verde bonita que nós vimos, ela só é visível enquanto a luz negra estiver acesa, ou seja, enquanto a fonte externa estiver atuando. No caso da fosforescência, a gente classifica um fenômeno como fosforescente quando, sem a fonte de iluminação, sem a fonte que fornece energia, o efeito da luz é perceptível ainda, ou seja, sem a fonte não há interrupção do fenômeno luminoso, que é o caso do interruptor que ganha energia o dia todo e durante a noite ele emite a luz fosforescente, tá bom? Passando um pouquinho agora, eu vou explicar a teoria do experimento. Aqui vocês podem observar o átomo conforme Rutherford e Bohr imaginavam. O item 1 está escrito aí, fornecimento de energia. É quando eu ligo a luz negra. E o que acontece? O elétron amarelo, que estava orbitando, girando na segunda camada, ele salta para uma camada mais externa. E a gente representa isso mudando a cor para a cor vermelha. Ele ganhou energia. A gente diz que ele está excitado. Depois, no próximo slide, eu mostro que ele pulou essa camada, que ele pulou camada ou nível de energia, que é o item 2. Logo depois, a gente vê que, tirando a fonte luminosa, o elétron que estava na camada 3, no nível de energia 3, ele volta para sua camada original, para justamente ficar mais estável. E ao fim, ele precisa perder toda a energia que ele ganhou. E a forma como ele perde essa energia, como ele fica mais estável, é emitindo luz. Então, a fluorescência ou a fosforescência justamente depende do quê? Fluorescência, só emite luz quando tem a fonte que excita o elétron. A fosforescência emite luz mesmo depois que eu retirei a fonte que excitou os elétrons. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer as considerações finais sobre os experimentos que a gente observou. Referente ao experimento da caneta, nós estamos relacionando com o modelo atômico de Thomson, porque foi a partir desse modelo atômico que ele conseguiu explicar a existência do elétron, que foi a justificativa do experimento da caneta. Já no caso do experimento da fluorescência ou fosforescência, de uma forma geral a gente chama de luminescência, ali a gente comprova a mobilidade do elétron, que ele não estava grudado lá naquele átomo. Na verdade, ele estava na eletrosfera. E isso é ótimo para depois a gente entender que os elementos, os átomos dos elementos podem perder elétrons, se tornando um cátion, ou ganhar elétrons, se tornando ânions. O elétron não é uma partícula estática. E, por fim, comprovar que a ciência não há certo ou errado. Os gregos não estavam errados. Eles não tinham, na verdade, dispositivos, equipamentos suficientes para comprovar as ideias. Mas vejam, eles chegaram a algumas conclusões importantíssimas ainda hoje para o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então, isso comprova a continuidade da ciência e a importância de sempre justificar ou refutar com experimentos os modelos que estão vigentes. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ter assistido essa aula e nos vemos nas próximas agendas. Obrigado.